Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula no capítulo 3, tá? Sobre aspectos naturais, clima e vegetação. Gostaria que vocês pegassem a apostila para acompanhar a aula comigo, certo? Hoje eu tive que fazer a gravação no celular, deu um probleminha no meu computador, então eu não consigo mostrar a apostila online para vocês. Peguem a apostila física mesmo e eu vou falando e vocês vão acompanhando comigo, tá? Então, aqui no início, nós temos uma imagem de neve, que é na cidade de São Joaquim, Santa Catarina, tá? E fala aqui embaixo assim: por sua extensão territorial, o Brasil apresenta diferentes tipos climáticos, tá? O Brasil é reconhecido internacionalmente por suas características naturais, de clima bastante quente, com florestas exuberantes, cortadas por grandes rios ou belas praias. Isso é verdade, né? Nosso país realmente ele é muito bonito. Então, os fatores que influenciam os climas no Brasil. Nós vamos verificar os fatores climáticos que são condicionantes do clima. Alguns deles são naturais, como as cadeias de montanhas, proximidade do mar e do nível do mar, a latitude e as correntes de ar ou marítimas. Outros são artificiais, né, como a presença de uma grande represa ou uma densa malha urbana, né, uma grande cidade com veículos e fábricas, tá? Então, vamos verificar os principais fatores que interferem nos climas do Brasil: altitude, maritimidade e continentalidade, relevo, massas de ar e latitude, tá? Então, aqui nós temos um mapa sobre as massas de ar, que nós temos, as massas de ar são as porções de ar atmosférico que se deslocam, levando as características de temperatura e umidade aos seus locais de origem, tá? É quando lá, através do satélite, em tempo real, nós conseguimos saber se vai chover, se não vai chover, se vai ser frio ou se vai ser muito quente, tá? Tudo isso a gente consegue saber hoje em dia em tempo real. Quando você pesquisa lá no seu celular sobre a previsão do tempo, né? Aquela informação, ela é da hora, ela é em tempo real, certo? Os tipos de clima no Brasil. Então, aqui nós temos um mapa na página 41 sobre os tipos de clima. Nós temos o clima equatorial semiúmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical e tropical de altitude, tá? Nós temos, então, tipos de clima, 6 tipos de clima no Brasil. O clima equatorial úmido, vamos lá para o primeiro. É um tipo de clima que abrange uma porção considerável do território brasileiro na região norte e toda a área de alguns estados, como Acre, Amapá e Rondônia. As chuvas são comuns durante quase todo o ano e há poucos meses de seca, por isso identificado como um clima muito úmido, tá? Porque mais chove do que dá seca. A presença de umidade e as temperaturas elevadas constituem fatores importantes no desenvolvimento da vegetação florestal característica desse lugar. Em nosso território, o clima equatorial úmido é o que atua na floresta amazônica, vegetação de grande porte e bastante densa. As chuvas que ocorrem são formadas pela própria evaporação vinda dos rios e dos igarapés, tá? Como são conhecidos os riachos ou os córregos lá da região da Amazônia. Essas chuvas são denominadas convectivas. Aqui na página 42, nós temos a imagem de como acontecem essas chuvas convectivas, tá bom? Equatorial semiúmido é mais um tipo de clima do Brasil. É o clima de uma pequena faixa de terra no extremo norte do país, nos estados de Roraima, Pará e uma pequena porção do Amazonas. Apresenta características de temperatura parecidas com as regiões abrangidas pelo equatorial úmido, que foi o primeiro que nós vimos. Porém, diferencia-se quanto à quantidade de chuvas. Lembram que no equatorial
úmido, chove bastante. E no equatorial semiúmido, existe um período do ano que as chuvas não são tão abundantes. Então, é um lugar onde chove menos, né? Você pode até perceber pela forma da vegetação ali e os locais, né? O Parque Nacional Monte Roraima. Ali você pode até perceber pela forma da vegetação que realmente chove pouco, né? O clima tropical, também denominado tropical continental ou tropical típico, ocorre principalmente na região central do Brasil. Contudo, envolve partes de várias unidades da federação em todas as regiões, exceto o nosso sul. Apresenta 2 estações de chuvas bem definidas, havendo maior concentração destas durante a estação do verão e diminuição dos índices de chuva no inverno. Então, nesse caso, um dos exemplos é a cidade de Brasília, né? Lá chove mais no verão do que no inverno. As médias de temperatura são bem altas, mesmo durante os meses de inverno, e abaixo disso apenas quando a massa polar atlântica atinge essa região e ocasiona uma diminuição da temperatura, mas isso raramente, tá? Tropical de altitude. Cobre uma faixa que se estende no sentido leste-oeste do território, desde o estado do Espírito Santo até o Mato Grosso do Sul. A principal diferença em relação às áreas de clima tropical que nós acabamos de ver ali atrás, que é o caso de Brasília, é o relevo e a altitude mais elevada. No caso de tropical de altitude, o próprio nome já fala, altitude, né? Ele é um lugar mais alto, podendo ultrapassar 1.000 metros em algumas partes. Em razão disso, as temperaturas médias anuais são mais baixas que nas áreas cobertas por tropical típico. Os exemplos desses locais são a Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, Serra da Mantiqueira, que se estende por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, por ser lugares mais altos, né, as temperaturas são mais baixas, quer dizer que nesse local de tropical de altitude, a temperatura é mais fria. Costuma nevar no estado do Rio de Janeiro? Será? A gente conhece o Rio de Janeiro por ter muita praia, por ser calor, por ter um clima quente, né? Mas já aconteceu neve lá sim. Tem alguns lugares que aproximadamente eles têm 1.600 metros de altitude, que já nevou nesses lugares sim. Aqui tem os anos, ó, 2, 3, 4... Teve 5 anos, desde 1920 para cá, que ocorreu uma neve sim. Mas inesperado, né? Foi no mês de setembro. Já era para estar quase ficando calor e lá deu neve e chegou a menos 9 graus, tá? Outro tipo de clima, tropical semiárido. Ocorre somente no interior da região nordeste do país, em parte da área conhecida como sertão ou sertão nordestino. Sua principal característica, sabemos que quase não chove, né? Lá eles passam necessidade de água, não tem água às vezes nem para tomar, quanto mais para molhar uma lavoura, né? Ou molhar uma plantação, tá? Num ano, chove mais ou menos 800 milímetros. É pouco, né? Lá vive seco, nossa, é bem complicado o lugar. Algumas localidades, essa média ainda pode ser menor. Para se ter uma ideia, nas regiões abrangidas pelo clima equatorial úmido, a precipitação anual pode ultrapassar 3.000 milímetros ao ano. Ou seja, mais que o triplo desse local semiárido, né? Então, não tem nem comparação. Realmente não chove quase nada. Os poucos rios que tem ainda estão secos, ou se eles fazem outro tipo de açude, outro tipo de rio para segurar a água, chega nessas épocas de seca, o rio seca, o açude seca, não tem de onde eles tirarem água nem para tomar, né? A má distribuição das chuvas no decorrer do ano pode provocar estiagem de 8 meses. Pense bem, no ano de 12 meses, 8 meses não chove, né? É muito triste mesmo. Nesses longos períodos, o leito dos rios considerados temporários seca. Mesmo que eles tentem guardar um pouco de água, não tem condição. Os solos da região são geralmente pouco profundos e, somando-se a isso ao regime de chuvas irregulares, né? Solo muito profundo e pouca chuva, não dá certo.
A retenção de água no lençol freático é dificultada, o que aumenta o problema da seca. Então, assim, mesmo que chova, não dá tempo de guardar água e, assim, não consegue molhar o suficiente, tá? A fim de conviver com essa dificuldade, são construídos açudes que armazenam água durante o período das chuvas, mas em períodos muito longos de seca, é o que eu acabei de falar, os rios secam, os açudes secam e não tem água para nada. Subtropical, predominante na região sul, na nossa região, na porção do território situada ao sul do Trópico de Capricórnio. É um clima de transição entre as regiões tropicais e temperadas, onde os verões são relativamente quentes, né? Mas também os invernos são muito frios, não gosto de inverno, o que evidencia uma elevada amplitude térmica anual. Como a incidência de energia solar é mais baixa em razão do fator latitude, o acúmulo de energia é menor que nas regiões tropicais. Temperaturas médias anuais também são mais baixas, né, comparado a outros lugares. Aqui é bem mais frio, né, comparado a vários outros estados. As chuvas também são bem distribuídas, isso nós não podemos, né, nos queixar, que nós vivemos aqui onde nós moramos, nós sempre temos água, né, sempre chove, dá lá uns períodos de seca, mas vem a chuva, ela não demora e aparece, né. Diferentemente da maior parte do território brasileiro, em que apresentam as 4 estações, né, do ano, relativamente bem definidas, às vezes, assim, nós temos essas 4 estações bem definidas, né, inverno, verão, primavera, verão, outono e inverno, e tem alguns lugares que não, tem alguns lugares que tem apenas 2 estações, eles não conseguem identificar o inverno, por exemplo, né, muda a estação do ano, mas muitas vezes em alguns lugares não chega a ser inverno. E outros também, às vezes, não chega a ser tão verão assim, tão quente. Além disso, a região mais afetada por essa massa de ar polar atlântica, que durante o inverno faz com que a temperatura possa chegar a 0 grau nas porções mais elevadas, né? Nesse tipo de clima, pode ocorrer a precipitação de neve nos meses de inverno, porém de forma branda e rara, embora com maior frequência que no clima tropical de altitude. Então, aqui para nós, quase não ocorre neve. Talvez, às vezes, aqui em Palmas, que são nossos vizinhos, né? Ali é mais frio, aconteça alguma coisa assim, mas é bem raramente. Os climogramas, página 44, são gráficos utilizados para representar elementos climáticos, como a temperatura e a precipitação de uma localidade no decorrer de um período. Por meio da análise de um climograma, é possível identificar características e padrões climáticos, bem como os tipos de clima que representam. Então, assim, ó, aqui na página 45, tem 3 climogramas, onde as colunas azuis referem-se aos índices de chuva, tá? Qual a quantidade de chuva, se choveu muito, se choveu pouco. O índice é calculado por um aparelho que chamamos de pluviômetro. E a linha da cor vermelha corresponde à temperatura média do mês, medida em graus, por termômetros em estações meteorológicas, para que eles saibam, em tal lugar fez tantos graus, né? Em tal lugar vai fazer tantos graus, tá? Esses gráficos nos possibilitam entender as variações da temperatura e precipitações ao longo do ano, como se essas variações fosse um retrato, né, do comportamento anual do clima. Então, é como eu falei, isso faz com que a gente saiba, eles nos informam no jornal, vai chover em tal lugar, tantos graus, vai estar muito frio, muito calor, entendeu? Os climogramas a seguir se relacionam a 3 capitais estaduais brasileiras, localizadas em áreas sob diferentes domínios climáticos, tá? Manaus, Goiânia e Porto Alegre. Vegetação e domínios de natureza no Brasil. Da mesma maneira que os climas, as formações vegetais brasileiras são muito variadas ao longo do território nacional, as características das vegetações estão fortemente ligadas às condições ambientais dos locais onde se originaram. O solo, o relevo e principalmente o clima
as afetam significativamente. Com certeza, né? Vai depender muito essa vegetação, onde ela está, qual o clima, sob qual relevo, né? Para saber que tipo de vegetação. Entre diferentes aspectos da natureza, teve um geógrafo que no século 20 e 21 formulou estudos que possibilitaram reconhecer distintos espaços naturais do Brasil, cada qual com suas particularidades em relação ao solo, relevo, clima e vegetação. Nesses espaços, denominados domínios morfoclimáticos, predominam determinados padrões de paisagem. Então, a paisagem, a vegetação, tudo vai depender, né, do clima, do relevo, né, que mais adiante aqui no capítulo nós vamos verificar. É muito importante conhecer as condições primárias dos ambientes do país, ou seja, aquelas anteriores às alterações humanas, né, que antes do homem mexer, certo? Somente assim poderemos agir no sentido de preservá-los, bem como desenvolver atividades econômicas de modo sustentável. Existem 6 grandes domínios principais no território brasileiro: o domínio amazônico, o do Cerrado, dos mares de morros, das caatingas, das araucárias e das pradarias. Então, esse domínio, eles querem dizer, esses domínios principais são os principais lugares, né, que tem os principais tipos de vegetação. Tá? Aqui tem um mapa, ó, do que eu acabei de falar. São 2, 4, 6 domínios, tá? Vamos para o domínio amazônico, na página 47. Por sua riqueza natural, é considerado um dos espaços de maior biodiversidade no mundo, diversidade de vida vegetal e animal, porque nós estamos falando da Amazônia, né? Então, a vegetação, ela é bem fechada. A floresta fecha tanto assim, ó, que ela cria um tipo de uma cobertura, sabe? E o solo é úmido e acaba que é bastante sombra, né? Tudo fechado, porque a vegetação, ela é bem densa, tá? Nesses ambientes vive a maior parte das espécies de plantas e animais da Amazônia. Por não receber luz no chão, que nem eu falei, que elas criam um teto em cima, essas árvores, porque elas são bem fechadas, favorece a decomposição dos nutrientes no solo, tá? Porque cai folha, casca de árvore, né? E outros resíduos que acabam se decompondo, tá? E nutrindo aquele solo. Por isso, talvez, que nascem milhares de diversas plantas, né? Lá na Amazônia, tá? Sobre a Vitória Régia, que tem uma curiosidade, que ela é uma das maiores e mais famosas plantas aquáticas do mundo, porque ela chega a medir 2,5 metros de diâmetro, tá? E ela é típica da floresta amazônica, certo? Vamos lá. No capítulo anterior, a gente falou sobre o Radan, né? Que é um projeto lá da Radan Brasil, né? Sobre a Amazônica. A floresta amazônica, ela é monitorada por meio de imagens de satélite, tá? Então, além do relevo e das depressões, planícies, essas imagens, elas são gerenciadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem revelado que o desmatamento diminuiu a partir do século 21, porém, mesmo assim, ocorre muito por diversas áreas da floresta, né, com grandes prejuízos para o país e o ambiente. Isso a gente sabe, a gente vê na TV, sempre tá passando no jornal. Esses tempos mesmo, né, eles descobriram vários locais totalmente desmatados, assim, áreas enormes, né, que só vem a prejudicar a floresta, o país, né, e o meio ambiente principalmente. Domínio dos mares de morros. Compreende uma faixa localizada ao longo da costa leste, que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Quer dizer o quê? Esse domínio abrange uma área repleta de morros, que são de formação bastante antiga,
tá? Olha só na imagem da página 48. Além de ser muito morro, ela é coberta de plantação, tá? Coberta de árvore. Ó, por isso e pelas chuvas constantes que eles mesmos ocasionam e do clima tropical, sofre grande desgaste apresentando cumes arredondados. São recobertos por floresta tropical da Mata Atlântica, que apresenta vegetação de grande porte em sua maior parte, embora não tão grande como a Amazônia, mas mesmo assim é uma vegetação fechada. Você olhando daqui nessa imagem, eu descreveria como uma mata nos morros, mas totalmente fechada, tá? Aqui, como as embarcações dos portugueses chegavam pelo Oceano Atlântico, foi um dos primeiros domínios brasileiros a ser explorado pelos não indígenas, né? Quando eles estavam ainda fazendo a extração do pau-brasil. Domínio das araucárias costuma ocorrer nas áreas de planalto nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui vocês sabem que nossa cidade inclui, né, nesse domínio das araucárias, onde tem bastante araucária. É um clima subtropical, resulta de temperaturas amenas durante a maior parte do ano, mas também faz bastante frio, às vezes faz bastante calor e não podemos nos reclamar da chuva, né? Como eu já falei anteriormente, que nós moramos num lugar abençoado, tem bastante chuva, né? Tem sol, tem todas as estações do ano mesmo, né? A vegetação característica é a de floresta ombrófila, mista, com plantas de diferentes portes, ou seja, grandes, pequenas, tá? E entre elas se destaca a araucária, que são os nossos pinheiros, que dá a semente pinhão, né? Que agora tá começando a época aqui na nossa cidade e a gente gosta, né, de comer um pinhãozinho, certo? Domínio de Caatinga. O domínio da Caatinga abrange o sertão do Nordeste e parte de Minas Gerais em áreas de planaltos e depressões. Compreende a área de clima semiárido com volume de chuvas em geral baixo. Tanto que aqui a gente já vê um cacto na imagem e a gente sabe que esse cacto, ele reserva, né, um pouco de água para que ele possa viver mais tempo, porque são lugares realmente muito secos. O desmatamento dessa vegetação pode desencadear processos de desertificação. Suas causas estão relacionadas a vários fatores, entre eles a utilização da madeira para lenha e o aumento da produção de sisal, artigo que vem se tornando uma importante atividade econômica para essa região do Nordeste, né? Sertão do Nordeste e uma parte de Minas Gerais. Domínio do Cerrado. Coincide com a área de ocorrência no clima tropical, ou seja, quente como uma estação seca e a outra úmida. A principal característica é a formação de savanas, que são áreas campestres com formações espaçadas, tá? Com formação de savanas, que são áreas campestres com árvores, com árvores espaçadas, algumas ilhas de vegetação mais densas e matas ciliares nas margens dos rios. Nesses casos de domínio do cerrado, pelo incrível que pareça e por mais estranho que seja, ocorrem as queimadas naturais, tá? Que ajudam na renovação vegetal. Essa cinza que fica por ali, ela acaba sendo uma forma de adubo, tá? E ajudam na fertilização do solo, tá? Mas essa queimada natural não é o mesmo daquela queimada que o homem vai lá e coloca fogo, tá? Nas matas. Não é a mesma. Porque quando o homem vai lá e coloca fogo, ele tá sem planejamento, ele não sabe nem o que vai acontecer, ele não sabe até onde que vai queimar, né? E muitas vezes não dá certo, acaba estragando mais do que ele pensa. A região do Cerrado é considerada uma área predominantemente de planalto, propícia à expansão da agricultura no país, onde se observa forte retirada da vegetação original para dar lugar ao cultivo da soja. A gente percebe, né, aqui
que no cerrado realmente eles vão derrubando árvores aos poucos, né? Uma porcentagem aqui, uma porcentagem ali, e eles acabam querendo fazer plantações, porque essas plantações, elas representam uma grande porcentagem dos produtos comercializados no Brasil, né? No mercado internacional, mas só que assim, eles acabam destruindo, né? Não adianta. Dessa forma, diversos projetos foram desenvolvidos no fim do século passado, com o objetivo de ampliar a área cultivada sobre a região do Cerrado. Então, ela sofre um impacto com essa expansão, né, da atividade agropecuária. Mesmo que é importante produzir, é importante que o país venda suas produções internacionalmente ou mesmo aqui no país, mas eles às vezes não têm muito essa noção do impacto, né, que isso causa no meio ambiente. Domínio das pradarias, tá? Na página 50. O domínio das pradarias também é conhecido como zona de coxilhas, campos sulinos, pampas ou campanha gaúcha. No Brasil, fica localizado sobre o planalto do Rio Grande do Sul, mas a vegetação das pradarias estende-se também por territórios pertencentes à Argentina e ao Uruguai. É um campo constituído por vegetação rasteira como grama, né? Como se fosse um local enorme de grama. Olha aqui a paisagem que tem aqui do lado, né? Com coxilhas em São Martinho da Serra, né? A de baixo também, área degradada pela arenização em Manuel Viana. Então, assim, o que é esta arenização? Que fala aqui na segunda imagem. Alguns lugares sofrem essa arenização. E o que é? Ela é usada para ilustrar a drástica redução da biodiversidade e não o clima árido ou semiárido ausente na região, tá? Quer dizer que tá diminuindo, né? Que perdeu aquela biodiversidade de árvores e tudo, ela foi virando apenas um gramado, né? Um grande gramado, tá? Esse processo de arenização pode ser causado por fatores naturais ou humanos, sendo intensificado pelo manejo inadequado do solo, como é o caso da prática da pecuária extensiva, né, que é favorecida pelo relevo relativamente plano ou pasto natural que cobre a região. Mas daí o que acontece? Eles acabam colocando o gado e o gado pisoteia tanto nesse terreno que ele acaba ficando sem produção, ele acaba impede, né, o solo de produzir, tá? Faixas de transição e o complexo do Pantanal. As faixas de transição são áreas que reúnem características mistas de mais de um domínio morfoclimático. O Pantanal é considerado um domínio de transição. Porém, a diversidade de espécies que ele apresenta lhe garante um lugar de destaque entre as paisagens naturais do território brasileiro. O Pantanal fica na bacia do Rio Paraguai, região centro-oeste, e ocupa parte de Mato Grosso e parte de Mato Grosso do Sul, tá? A sua principal característica é que ela é uma área complexa e está associada à forma de relevo predominantemente uma planície do Pantanal, tá? As altitudes são baixas, variam de 80 a 150 metros de altitude, nossa, baixíssimas mesmo. E a grande parte dos solos é pouco permeável. Porém, isso durante o período das chuvas, a região se transforma em uma imensa área alagada, porque ela é muito baixa, né? Então, como às vezes chove muito, acaba alagando, e daí eles têm que, olha aqui, ó, os turistas fazendo passeio, mas eles têm que acabar atravessando os rios a cavalo, né? Esses rios que acabam subindo com as cheias ou com muitas chuvas, né? Que ocorrem lá no Pantanal, tá? Pessoal, então aqui, ó, na página 52 tem a Mata dos Cocais e as quebradeiras
de babaçu. Você já ouviu falar em Mata dos Cocais? Ela é considerada um ambiente de transição entre dois tipos de paisagens completamente opostos: a úmida e densa floresta amazônica e a caatinga de clima seco e vegetação esparsa. Trata-se de um tipo de vegetação bastante peculiar que ocorre nos estados do Maranhão e do Piauí, famosa pelos babaçuais. Estes são conjuntos de árvores conhecidas como palmeiras de babaçu, o nome de seu fruto, que tem diversas utilidades, como, por exemplo, fazer farinha, artesanatos, amêndoas, muito apreciadas regionalmente. Em decorrência dessa riqueza da árvore, né, que toda essa riqueza que a árvore traz, que você consegue fazer vários elementos com ela, há na região milhares de trabalhadoras rurais como quebradeiras de coco babaçu, que elas vivem do extrativismo sustentável desse fruto. Olha a situação que elas estão ali no chão trabalhando, né? Por conta de sua tradição histórica, são consideradas como um dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Então, o que eles fazem? Eles, a partir desta árvore, né, eles produzem uma farinha, artesanatos, amêndoas, e eles vendem, tá? E através disso eles conseguem lá uma renda pequena, né, sobre essas vendas que eles fazem, tá? Que elas fazem, né? Porque são elas que ficam ali quebrando e reproduzindo, né, essa cultura social, cultura que já tá virando uma cultura econômica mesmo, né? Eles não querem se entregar e eles acabam achando o que fazer, e através dessa quebra dos cocais, do babaçu, né? Elas têm lá uma renda mensal, né? Talvez não tão alta, mas que já ajuda, né, em casa, certo? Pessoal, então assim, ó, terminamos esse capítulo, tá? Eu quero que vocês respondam as atividades do capítulo 3, tá? Vão respondendo, vão me retornando, vão me mandando mensagem, que em breve eu vou postar os vídeos de correção das atividades, certo? Eu não vou deixar vocês sem corrigir, eu sei que são bastante atividades, vocês têm que fazer e me retornar, porque assim eu vou saber que vocês estão assistindo o vídeo. É importante a participação de vocês, eu sei que não é fácil, são bastante coisas, né, é um capítulo inteiro, mas assim, vão fazendo aos poucos e vão me mandando, vão me dando retorno, tá? Porque eu preciso que vocês me deem esse retorno, certo? Então, assim, espero poder ter ajudado vocês de alguma forma. Se eu não conseguir, né, eu vou procurar melhorar, com certeza. E nós conversamos no próximo vídeo, tá bom? Eu aguardo o retorno de vocês, então, sobre todas as atividades, certo? Beijos, então, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo.